falar também sobre um lugar de reunião, né? Um lugar de reunião que não é virtual. O lugar de reunião não é virtual e como a gente chega nesse lugar, né? O que eu me lembro é que há algum tempo agora, não faz muito tempo, né? Os irmãos de língua espanhola promoveram uma conferência via internet e mandaram um convite. Inclusive, no convite estava escrito: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. E todo o convite como se fosse uma conferência, como se fosse o convite de uma conferência mesmo, como essas que a gente faz, né? E me convidaram para falar nessa conferência. E eu realmente não senti paz, sabe? Apesar da boa intenção dos irmãos, tudo, eu não senti paz, porque eu achei que estava tendo uma confusão, estava tendo um mau entendimento do que é estar reunido ao nome do Senhor e o que é um estudo bíblico, que nem esse que nós estamos fazendo aqui, uma conversa, né? Porque, na verdade, isso aqui é uma conversa que a gente faz online, como se estivesse na sala de casa, batendo papo, comendo bolo, tomando café e falando da Bíblia. Então, eu pedi licença para não participar, porque eu não sentia paz na forma como foi feito. Porque eu recebo muito disso, pessoas perguntando: vocês estão fazendo reuniões da igreja agora na internet, né? Daí teve até um que falou assim: tem o pastor que ele faz batismo online. Ele pega uma jarra e do outro lado fica uma pessoa com a outra jarra, então ele joga a jarra assim em lugar nenhum e o cara que vai ser batizado joga a água na própria cabeça, né? Aí o pastor batiza ele via internet. E aí eles estão fazendo também ceia via internet. Então, com essa confusão toda, porque pelo fato de eu estar mais em contato com o mundo religioso, com todas as dúvidas que me mandam, eu estava sentindo um peso maior nisso daí. Eu não podia agir de uma maneira que ia bater de frente com a minha consciência, né? Então eu falei que eu não ia participar. E os irmãos entenderam, sabe? E aí eu até aproveitei e escrevi um artigo sobre esse assunto de reunião online, né? Para deixar claro, eu acho que nós tivemos uma live com aquela que faz no sábado e na quarta-feira. Colossenses? Eu não sei se foi em Colossenses, foi antes, acho que era em Filipenses ainda, onde foi tratado esse assunto, a exaustão, sabe? Nós falamos bastante sobre esse assunto. O porquê da diferença de uma reunião da Assembleia e de um encontro, ou um estudo bíblico, ou uma conversa bíblica como essa que nós estamos fazendo. Para começar, a Assembleia, ela é congregada pelo Espírito Santo. Quem convida e quem leva a pessoa até o lugar, que é o lugar onde o Senhor vai estar no meio, é o Espírito Santo. Nós vemos isso claramente, uma figura, não é? Ali, embora fosse ainda judaísmo, no Evangelho de Lucas, quando o Senhor diz aos discípulos para que eles fossem celebrar a Páscoa, fazer os preparativos para a Páscoa. Eles perguntam: onde queres que a preparemos? Aí o Senhor fala, podemos até ler lá, Lucas, eu acho que é capítulo 16, seria isso, se não me engano. 22, mano. 22. Lucas 22, versículo 7. Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: o mestre te diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado, aí fazei preparativos. Indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa.
E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E aí, então, ele toma o cálice, dá graças, tomai e reparti entre vós. E esse cálice não é o cálice da ceia ainda. Esse é o cálice da Páscoa. Tomai o cálice, e tomando o cálice, havendo dado graças, diz: tomai e reparti entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vida até que venha o reino de Deus. Aí entra uma inserção que o Senhor faz naquela celebração da Páscoa. Quando ele toma o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, ele tomou o cálice depois da ceia, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento, no meu sangue, que é derramado por vós. Aqui, então, são as instruções muito claras de como eles deveriam proceder para celebrar a ceia. Ainda era uma ceia dentro do judaísmo, feita como uma inserção na Páscoa. Eles não estavam lembrando o Senhor morto, porque o Senhor estava vivo ali ainda, não tinha morrido, não tinha ressuscitado, não tinha sido ascendido ao céu. Nós celebramos a ceia que foi revelada a Paulo. Paulo recebeu do próprio Senhor, né, em 1 Coríntios 11, as instruções para a ceia. Mas o ponto aqui é que todo esse relato ele tem um significado. Uma que, primeiro, os discípulos perguntam ao Senhor onde. Quando o Senhor fala para eles preparar a Páscoa, eles perguntam ao Senhor: onde queres que a preparemos? Em Jerusalém tinha milhares de casas onde tinham judeus preparando a Páscoa aquela noite. Se eles fossem qualquer uma, eles não iam encontrar o Senhor. Assim como hoje, um cristão que queira celebrar a ceia, ele vai celebrar a ceia, mas não na presença do próprio Senhor, como ele prometeu estar no meio de 2 ou 3 reunidos ao nome dele. Então, só tinha um lugar, era o lugar que o Senhor indicava. E quando ele fala desse homem levando um cântaro, os homens naquela época não levavam cântaro, quem levava cântaro era a mulher. Então era uma coisa muito diferente, inusitada ali, e isso chama a atenção até de que ele estava falando algo para nos dar um exemplo. O homem que leva o cântaro de água, e água na Bíblia tem o simbolismo da palavra de Deus, o homem que leva esse cântaro de água é uma figura do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem carrega a palavra de Deus para o lugar onde ele irá aplicá-la. Como nós lemos, quando nós lemos João nas bodas de Caná, são os servos que vão carregar água e encher as talhas, né, até em cima. O Espírito Santo é sempre figurado como um servo. Ele é aquele que está nos bastidores, ele não é visto, ele não é percebido. É como num show, você tem aquele show de cantor, né, de rock e tal. Então você tem os artistas no palco, os holofotes em cima deles, e tem um monte de gente, toda uma equipe vestida de preto. Realmente eles se vestem de preto para não aparecer. É o pessoal do som, da filmagem, de trocar instrumento, levar para cá, levar para lá, eles ficam circulando. A gente não percebe porque nós estamos de olho no holofote, no artista, né? Mas tem um monte de gente no palco, indo para lá e para cá, carregando as coisas. Então o Espírito Santo está no mundo hoje dessa maneira, ele está para lá e para cá, levando a palavra, levando a água da palavra. Então, quando alguém quer saber onde congregar, onde celebrar a ceia, onde o Senhor está, ele tem que seguir a palavra de Deus aplicada pelo Espírito Santo. Se ele não fizer isso, ele vai errar, vai acertar em outra casa, em outro lugar de Jerusalém, como eles poderiam ter errado naquela noite da Páscoa, né? Então, o lugar já estava preparado, inclusive, era um cenáculo, um lugar alto. O lugar alto está acima do nível do mundo, é um lugar alto,
Paulo também, quando celebra a ceia com os irmãos, onde cai, aquele rapaz cai da janela, era também um lugar alto, ia ser segundo ou terceiro andar, acho que lá era terceiro andar, se não me engano, e eles estavam celebrando a ceia. Então, a simbologia disso, o símbolo disso é que nós devemos fazer tudo isso fora do nível do chão dos homens. Ok até aí? Então vamos lá. Agora, quando nós pensamos, então, um estudo online, o que é um estudo online? Um estudo online são pessoas que são convidadas por uma pessoa, não pelo Senhor, não pelo Espírito. Tem aqui um irmão ou dois, eu não sei qual que é o responsável, se é o Dal, se é o Ramon, se é o Wesley, quem que configurou o sistema. Tem um dono aí, tem um que configurou esse sistema. E avisou os irmãos, irmão, vai ter tal hora, vai ter assim, assim, assim. Esse que configurou o sistema não é o Espírito Santo. É o Dal, é o Ramon, é o Wesley. É a pessoa, o dono, que nem as lives que o Luiz faz. O Luiz não, o Márcio. As lives que o Márcio faz. São as lives do Márcio. Não são reuniões da Assembleia. São as lives que o Márcio configura, convida os irmãos, todo mundo conecta, e aí nós vamos estudar a Bíblia. Tá? Agora, não tem o caráter de uma reunião da Assembleia. Primeiro, porque não é uma convocação do Espírito Santo. Segundo, porque nós não estamos reunidos aqui com o Senhor no meio. E no meio é um lugar físico. É um lugar, não é um lugar o IP. Né? Assim, o Senhor não falou assim, no IP em que vocês estiverem congregados, eu estarei no meio. Não é isso. É num lugar físico. Ele estava no meio presente. A presença dele era ali. No caso da ceia, né? Era ali em Jerusalém, naquela casa, naquele local, naquele cenáculo. Ele não ficou gritando da janela da casa vizinha e mandou alguém levar o pão e o vinho lá para eles, porque aí seria remotamente, né? Vamos dizer assim. Então, nesse estudo, então, nós temos uma pessoa, um ser humano que configura o sistema. Nós precisamos também que todos os que participam tenham noção de computação, que tenham um computador, que tenham uma conexão na internet. Vê quanto empecilho existe para uma pessoa congregar online, se fosse congregar online. Veja que não é uma coisa assim livre, como é um local que você vai, pega a sua bicicleta, ou pega o seu ônibus, ou pega o seu carro, e vai lá e entra, senta e reúne. E mesmo que não tenha recursos, eu me lembro sempre de um caso, que eu acho que foi o Bob Toney contou na Bolívia, que tinha um irmão que morava numa aldeia muito afastada nas montanhas, e aos domingos ele saía de madrugada, noite ainda, caminhando pelas trilhas das montanhas, aquelas trilhas que você vê naqueles filmes, que passa uma cabra e quando a cabra encontra outra cabra, uma deita e a outra passa por cima, né? Assim que tem, não tem duas pistas. Então esse irmão caminhava 4 horas para chegar na assembleia mais próxima, partia o pão e caminhava 4 horas de volta, aí era subida para chegar na sua aldeia. Mas ele chegava, ele não precisava de um computador, de uma conexão à internet, ele não precisava nada disso. Era uma coisa física. Já quando nós estamos fazendo uma live assim, se cair a força, o que aconteceu? O senhor saiu do meio? Acabou a força. Não. Nós já no salão de reuniões já acabou a força. Nós continuamos falando lá. Depois que acabou a força, né? Acendeu uma luz lá de emergência, não sei nem se acendeu ou não, mas não é um empecilho que você não resolva com meia dúzia de vela. Né? Então, é importante entender isso, que as reuniões da Assembleia são reunidas pelo Espírito ao Senhor Jesus, e ele, então, se coloca no meio, quando começa a reunião, toda ela é levada num caráter bastante solene, não tem conversinha paralela, como tem nas lives, que a gente às vezes conversa de um assunto,
que não tem muito a ver com a questão, né, ou conta alguma coisa que aconteceu, mas não é assim na reunião da Assembleia. Outra coisa é que, quando estamos congregados ao nome do Senhor, 1 Coríntios diz assim, todos podereis profetizar, né? Falem 2 ou 3 e os outros julguem. Julguem como? O irmão falou uma coisa totalmente errada, os outros vão falar, irmão, por favor, fique em silêncio, depois nós vamos conversar sobre esse assunto e tal. Agora, pensa numa live. Vamos falar que é o Dal, que é o dono do sistema aqui, né? De repente o Dal falou alguma coisa, aí os irmãos falam assim, Dal, melhor você ficar em silêncio. O Dal falou assim, não concordo não, vou desligar. Tira do ar. Ele tira do ar. Ele desreúne todo mundo, de repente, porque ele não gostou do aparte, ele não gostou do julgamento, né? Então é diferente, porque aqui ele é o dono do sistema. Outra coisa é a questão também das irmãs, né? Porque você nunca sabe se as irmãs estão falando ou não na reunião. Porque a Bíblia fala, permaneçam as mulheres caladas, né, na reunião. Agora, as mulheres estão com os microfones desligados. Mas isso não quer dizer que ela não esteja assistindo novela, conversando com a filha, conversando com o marido, conversando com não sei quem, atendendo o telefone e tal. Esse não é um comportamento que normalmente se tem numa reunião da Assembleia. Mas ele é possível, perfeitamente possível, de acontecer num estudo desse, porque é um estudo informal. Eu até lembro, semana passada aconteceu um negócio engraçado. Eu estava num estudo e tinha um irmão falando. Aí eu vi que apareceu assim na tela do computador, que eu tenho a versão online também do WhatsApp, apareceu um númerozinho lá que tinha uma mensagem, né? Então eu peguei, cliquei na mensagem e tinha uma pessoa que perguntou uma coisa. O que é, não sei o que. Eu rapidamente no teclado, mandei, né? Daqui a pouco aparece outro sinalzinho, ele de novo. Como é que você participa de uma live e responde perguntas ao mesmo tempo aqui? Porque ele estava assistindo também. Ele estava assistindo a live. Eu falei, é que eu sei assobiar, chupar cana e escovar o dente. Tudo de uma vez só, né? Ele deu risada, porque isso não é uma coisa que você faria numa reunião da Assembleia. Eu não pegaria o celular durante a reunião para ligar para um amigo, para conversar com alguém. Eu estou aqui na reunião, tá muito bom aqui, papapi, papapá. Não, porque eu estou na presença do Senhor. Então, é muito importante entender a solenidade e a diferença que existe quando nós estamos reunidos, né? O Senhor falou, em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos, em meu nome, aí estou eu no meio deles. E nós não estamos agora reunidos nem em nome do Senhor Jesus, e nem estamos na terra. Nós estamos na nuvem. Eu estou vendo o Lemão aqui, eu estou vendo o Dal, estou vendo o Marden, mas eu não estou vendo, porque eles não estão aqui na minha frente. Eles estão a centenas, milhares de quilômetros de distância, e eu estou vendo uma imagem na nuvem, uma imagem que é totalmente fictícia, né? Vamos dizer assim, não é tangível. Então eu não sei se o Lemão está... Estou vendo o Lemão, ele está sentado numa cadeira de camisa verde e se mexendo. Mas eu não sei se ele colocou um vídeo e foi dormir, tirar uma soneca, e ele está se mexendo no vídeo e parece que é ele. Então, entendeu como não você no meio virtual, qualquer coisa pode ser feita. Qualquer coisa. Você pode até fazer como é que chama aquilo lá agora? O deepfake. O que é o deepfake? O deepfake agora são programas, são software, que você pega lá o presidente dos Estados Unidos e você pega a sua imagem. E aí você começa a falar e grava um vídeo de você falando alguma coisa. Aí você coloca
a imagem do presidente dos Estados Unidos em cima da sua imagem e passa todas as expressões do seu rosto, os movimentos da sua boca e a sua voz no tom da voz do presidente dos Estados Unidos e manda o vídeo para alguém e vai parecer que o presidente dos Estados Unidos está falando aquilo. Se você procurar deepfake na internet, você vai achar vários exemplos de pessoas que fazem... O cara não iria falar uma coisa dessa, né? Geralmente eles põem alguma fala absurda. Então, é muito cuidado que a gente tem que ter com o meio virtual. Não querer misturar as coisas. O meio virtual é muito bom para evangelização, é muito bom para fazer estudos pontuais como este. Eu sei que muitos irmãos demoraram até para aceitar isso. Eu me lembro que 12 anos atrás, quando eu comecei o Evangelho de 3 Minutos, tinha um irmão que falava que isso era, como é que fala? Carro de boi, né? O Evangelho de 3 Minutos era carro de boi. Usar vídeo para falar do Evangelho, isso é carro de boi. É a maneira como é que chama? Dos filisteus. Nós não devemos usar as maneiras dos filisteus. E agora está todo mundo aqui de carro de boi na internet a semana inteira. Irmãos até mais velhos aí, conhecedores da palavra, está todo mundo participando desses vídeos, porque a tecnologia é nova. Os irmãos congregados no nome do Senhor, na virada do século XIX para o XX, surgiu a fotografia, no final do século XVIII. Mesmo no começo do século XX, tinha irmãos congregados ao nome do Senhor que não aceitavam a fotografia, porque achavam que aquilo era fazer imagens como a lei proibia. Em 1992, eu estive na Inglaterra com um irmão americano, que já está com o Senhor, e nós íamos visitar uma irmã que ela congregava num dos grupos que se dividiram no passado. E nesse grupo congregou também, lá no passado, lá atrás, o Hamilton Smith, que alguns irmãos devem ter lido muitos textos dele, são textos excelentes. Ele realmente tinha essa doutrina, ele só não estava congregado com os irmãos em comunhão, mas ele tinha essa doutrina. E aí o irmão que estava comigo, né, o Jim Kilcutt, nós estávamos chegando lá na Escócia, na casa dessa irmã, a gente ia visitar essa irmã, ele sempre visitava, levava algum material para ela e tal, e aí antes de entrar na casa, ele falou assim, guarda a sua câmera, porque eu tirava fotografia de tudo que eu via, né? De todas as pessoas que eu encontrava, eu falei assim, guarda a sua câmera, porque ela não gosta que tire fotografia. Eles lá onde eles reúnem lá, aliás, esse grupo nem existe mais, pelo que eu sei, já se dissolveu, era tão pouca gente que acabou terminando. Então, essas dificuldades com novas tecnologias sempre vão existir. Tudo que é novo assusta, né? Mas eu tenho muito claro em minha mente que nós não devemos forçar a barra das novas tecnologias para aquilo que é o essencial do congregar-se ao nome do Senhor, que é a Assembleia, fisicamente reunida, tendo o Senhor no meio. Porque senão a gente foge do entendimento principal do que é estar congregados ao nome do Senhor. Existe muito na cristandade, tipo assim, três cristãos se encontram lá no metrô, ou dentro do ônibus, e começam a falar das coisas do Senhor, daí um fala assim, tá vendo? Nós somos igreja, estamos reunidos ao nome do Senhor, Ele está aqui no meio conosco. Não é assim. Ele pode estar em espírito, porque Ele é Deus, Ele é onipresente, né? Mas não no caráter da Assembleia, quando é a autoridade dele ali que determina as coisas. Mas eu acho que vocês queriam que eu falasse, mas nem tanto, né? Então, eu termino aqui. Nós vemos que, embora seja algo espiritual, né, estar reunido ao nome do Senhor, é em espírito e em verdade, como foi previsto pelo Senhor. E isso, quando fala em espírito, a pessoa pensa que é algo que não seja físico, né? Confunde o espiritual como não sendo, aplicando a Assembleia, como não sendo físico, e pelo contrário,
é um lugar físico. O espiritual é em espírito, né? O caráter do tempo que nós vivemos, né? E a verdade é a verdade, segundo foi revelado no tempo nosso também, como aconteceu lá em Israel, eles reuniam em verdade? Reuniam em verdade, né? Só não reuniam em espírito, mas eles reuniam em verdade, sim, Deus que deu aquilo para eles. E para nós, Deus também deu uma verdade. Só que agora, esse entendimento, nós vemos que agora ele é compreendido de forma espiritual. E aí que mora o perigo, como diz, né? Porque, como o Mário falou, é revelação, sabe? Se não é o Espírito Santo que leva para esse lugar, para entender esse lugar, é complicado. A gente, o Mário está aí se esforçando, né, colocando as coisas em ordem. E eu também, o que eu ia falar ia ser praticamente a mesma coisa. Lembrando que, por exemplo, a Assembleia reunia na casa de Ninfa, né, lá em Colossenses 4 fala isso aí. Em Coríntios, e todo mundo tinha, você via que tem um local de reunião. O Mário citou lá em Troa, né? Troas, eu falo Troade, né? Atos 20, versículo 7 lá. Era um local que eles estavam reunidos, era físico. Eles estavam reunidos em espírito, em verdade, sim, mas o local era físico, não tem como não ser. Então, então é necessário, né, voltando, essa reunião em assembleia, a reunião em assembleia, que estava vendo que no português nosso aí, Coríntios 11, versículo 18, ele fala, quando vos reunis na igreja, né, estava lendo no lugar, ele fala, quando vos reunis em assembleia. Está reunido em assembleia, mas tem um local, porque estavam lá juntos, para partir o pão. Até estava a desordem lá que Paulo estava colocando a ordem sobre a ceia do Senhor. Então, na verdade, é simples, mas é revelação, né? Senão é complicado. Por isso que eu disse. Pede, como o Mário está falando, né? Em tempos, né, que a pessoa vai a primeira vez ao Senhor, né? Nós falamos, né, a palavra explica, os irmãos tem vários escritos, mas tem que perguntar para o Senhor, na verdade, tem que perguntar para o Senhor, porque é algo que a confusão atual aí abafou, né? Ele entulhou essa verdade. Essa verdade ficou entulhada. Então, o desentulhamento disso é somente mediante o Espírito Santo, né? Como a pessoa consegue hoje entender o que é esses 2 ou 3 reunidos. Né? Esses 2 ou 3 reunidos, perdeu completamente a força dessa palavra, né, de Mateus 18, 20, perdeu-se completamente a força no meio de hoje dessa cristandade. Aí não tem valor nenhum, se fala isso, não tem, é uma coisa assim, sem qualidade, né? Parece que é uma coisa comum. E não é, o Senhor está, né? Mas, orar ao Senhor, né? Orar ao Senhor e descer. Esse é realmente que todas essas atividades online aí é muito boas, mas não tem nada a ver com 2 ou 3 reunidos, com certeza. Não devemos espiritualizar uma coisa que não está nesse caráter, né? Tem um versículo muito bom, viu, Lemão? Tem um versículo muito bom para deixar claro isso. Eu encontrei outro dia. Atos 4:31. Atos 4:31 diz assim: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Moveu-se o lugar que estavam reunidos. Agora, imagina a gente fazer uma reunião da Assembleia de oração virtualmente. Aí teria que ter uma outra versão da Bíblia que dissesse, e tendo orado, moveu-se a conexão em que estavam reunidos. Ou seja, não tem nada a ver, né? Então, é muito claro que a reunião é fisicamente num lugar.
Você citou lá de Lucas 22, nós vemos que eles foram num lugar, né? Aquele cenáculo era um lugar físico. E todos esses exemplos que foram dados também dá isso aí, era um lugar físico. Nós, hoje, quando se manda uma carta de convite da Assembleia ou recomendação, alguma coisa, você vê que, por exemplo, aqui em Limeira nós temos um lugar. Então, quando manda uma carta convite, manda assim, os irmãos reunidos ali em Limeira, tal, convido para... assinam pelos irmãos reunidos no local acima. Indica o local, que é a Rua Antônio Zovico, 204. E assinam os irmãos. Por quê? Porque o que é Antônio? É a igreja lá? Não, é onde a igreja se reúne. Então tem um lugar físico. Aí em Salvador, os irmãos têm um lugar para reunir. Né? E assim em todo lugar, ainda que seja uma casa de ninfa, né? Eu não sei se ninfa era homem ou mulher, mas diz que era a casa de ninfa. Era um lugar, né? Ainda que não fosse um salão de reunião, como eram os cenáculos, mas era uma casa, pelo menos era uma casa, né? Fala que era uma casa dela que reunia, assim, a igreja hospeda na sua casa, reúne na sua casa.